Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo aqui na Faria Lima, recebendo amigos, num final de semana em que eu teria o prazer de gravar dentro de alguns instantes o episódio número 100 desse podcast, que é o podcast tributário mais assistido, mais festejado, mais incensado de gestão tributária do Brasil. E agora eu tenho um prazerzaço de receber aqui um amigo de longa data, longuíssima data, admiração inegociável por ele. Ele faz uma grande diferença no mercado de headhunter, porque quando ele veio para esse mercado, ele durante muitos e muitos anos ele foi uma espécie de especialista disso nesse mercado. Rodrigo Mila, seja bem-vindo aqui, meu caro. Enorme prazer, muito obrigado pelo convite, Augusto. Obrigado pelas palavras também, fico lisonjeado. Sensacional, meu caro. A primeira pergunta que eu queria te fazer, e que o público deve estar curioso para saber, eles não sabem essa peculiaridade da tua carreira, mas agora vão saber. Como é que um consultor tributário se torna headhunter? Cara, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque a minha vida ela não foi em cima dos trilhos no que se refere a ponto A do ponto B sem curvas, muito pelo contrário. Eu fiquei 4 anos na Deloitte como consultor tributário. E na ocasião, durante esses 4 anos, o serviço que eu prestava para os clientes da Deloitte era um serviço relacionado à consultoria tributária para empresas que expatriavam executivos para o Brasil. Então o planejamento tributário era totalmente relacionado a isso. E eu estava numa fase na Deloitte que eu queria desenvolver negócios para a Deloitte. Eu queria fomentar projetos. Eu queria desempenhar uma atividade comercial ainda antes da posição gerencial. Sim. Porque em Big Four é sabido que quando você chega a uma posição de gerente de consultoria tributária, você tem a administração do engagement, você tem a atividade de prospecção de novos clientes, fomentar projetos em clientes já da casa, né? Bater o budget, né? Bater o budget, exatamente. Bater o budget e ser rentável também, né? Sim. Uma gestão do assignment ali. E eu, já antes disso, eu identificava possibilidades. Era uma época, e você vai lembrar disso, que grandes empresas brasileiras estavam em processo de internacionalização. De 2002 até 2006, isso aconteceu bastante. Citando algumas empresas, né, dos setores bens de consumo alimentícios, indústrias pesadas, estavam começando a estabelecer sedes fora do Brasil. Verdade. E como eu trabalhava com planejamento tributário para empresas multinacionais de capital internacional que traziam seus executivos para cá, eu achava que eu podia fazer o inverso também. E identificar negócio e vender o serviço da Deloitte e a Deloitte como opção de parceria para empresas multinacionais de capital nacional que estivessem se internacionalizando. Só que não deu tempo de eu começar a trazer esse resultado, porque, coisas da vida, num belo dia de carnaval, eu na minha casa, toco meu telefone e a Michael Page me liga me perguntando se eu queria mudar, se eu pensava ou se eu consideraria mudar a minha trajetória profissional para uma posição mais comercial, desenvolvendo negócio do que técnica consultoria tributária. Eu respondi sim, é lógico, é exatamente o que eu estou querendo fazer agora. Sim. Então são aquelas coisas da vida que você movimenta uma certa energia e as coisas, parece que você atrai as coisas. Sim. Né? A Michael Page me ligou então, nesse dia de carnaval. Prontamente, na semana seguinte, eu já estava em processo de entrevista e muito rapidamente eu já tinha sido aprovado para trabalhar como consultor, headhunter, para a área de impostos. Então, eu acho que o que é muito importante dizer aqui é que fez muita diferença os meus 4 anos de consultoria tributária para que eu pudesse começar a minha carreira como headhunter especialista em recrutamento de profissionais para essa área. E aí, estou falando de uma época que a posição de diretoria tributária tinha um protagonismo, tinha um papel diferente do que ele tem hoje. Hoje eu acho que o protagonismo ele é extremamente imenso. Né?
a importância de fora da área tributária para dentro da área tributária hoje ela é essencial para o sucesso de uma companhia, né? Uhum. Então, foi assim que eu me tornei headhunter para a área de impostos, né? Trabalhei 4 anos na área, mas fui convidado para desenvolver negócios no ponto de vista comercial para a Michael Page, trabalhando posições tecnicamente da área. Então foi muito, muito bom para mim. Eu acho que a Deloitte, eu costumo dizer que a Deloitte me trouxe o self-management, que eu aproveito até hoje na minha vida. Sim. E o fato de tu ter passado pela consultoria tributária te permitiu, nessa passagem depois, como headhunter, que tu tá até hoje, pegar profissionais que te contavam uma história que tu percebia, putz, isso aqui não faz sentido, essa cadeira não faz isso, ou eu tô na frente de um coordenador que está dizendo que faz um monte de coisa que anda sobre as águas, não é possível que ele faça aí. Tu conseguiu pegar a gente assim na curva pelo fato de já conhecer a prática? Sim, eu acho que isso até hoje a gente procura estabelecer uma conexão com as pessoas. Essa pergunta é interessante porque embora independente da atuação técnica na área, independente do que eu sei que pode ser possível dentro da área ou não, eu acho que a gente acaba se conectando com as pessoas de uma certa forma durante um processo seletivo, ou até mesmo durante uma conversa que pode se traduzir em entrevista, que faz com que a pessoa também entenda que a gente está lá como colaborador e ouvinte da história que ela conseguiu construir ao longo da carreira. Uhum. E obviamente que você sempre pega alguém com um senso comercial mais apurado e a tendência é realmente aproveitar essa habilidade que essa pessoa tem para que durante o storytelling, durante a história dessa pessoa, ela realmente consiga citar exemplos situacionais que me demandam um pouco mais de comportamento investigativo no seguinte sentido. Investigativo no bom sentido da expressão, né? Tá, implantação do SAP, regime especial, incentivo fiscal, planejamento tributário, porque é muito amplo, né? Sim. Se você fala em planejamento tributário, é muito amplo. Então, a gente acaba conseguindo desenvolver também um comportamento durante a entrevista como entrevistador que faz com que as pessoas nos respondam qual foi o real papel dela naquele projeto que ela está vendendo ter entregue para a sua corporação. Então, sim, em alguns momentos você consegue capturar a possibilidade de talvez isso realmente não tenha sido assim. Mas na maioria dos casos a gente consegue explorar o papel daquela pessoa naquele projeto. Porque uma das coisas que eu aprendi, imagino que você também, principalmente trabalhando em consultoria em Big Four, foi ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, se alguém falar, eu fiz aquele planejamento, eu identifiquei aquela oportunidade, fui negociar com o secretário da Fazenda, fui negociar com o assessor do governador, sozinho não fez, com certeza absoluta. Sim. Então, eu acho que a partir daí, a partir do aspecto que a gente consegue entender como que a pessoa conseguiu alavancar colaboradores e colaborou com algo, essa curva ela se torna menos acentuada. A gente consegue enxergar exatamente por onde ela foi. Mas, de fato, quando você começa Na minha época era muito engraçado, porque na minha época a gente perguntava como é que você acompanha a legislação? Era na época da IOB. Era na época dessas... Sim, os livros coloridos da IOB. Né? Os livros coloridos da IOB. Então, a gente consegue entrar no detalhe, tá, mas como é que era? Né? Então, é bacana isso, porque isso também mudou muito, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter também para explorar um pouco mais... Agora é o checkpoint, tudo na tela. Ali, e o ponto de vista da credibilidade de um profissional também é super importante durante a entrevista, na fala, mas eu costumo dizer que nós como pessoas, a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, nós como pessoas, como profissionais, como indivíduos, nós deixamos pegadas por onde nós passamos. Né? Sim. Por menor que ela seja, ela ainda assim será uma pegada. Então isso também muitas vezes serve como
como uma institucionalização do que a pessoa entregou. Essa pegada que ela deixa, muitas vezes, sob leitura dos outros, muitas vezes também nos ajuda a identificar um match entre isso aqui que ele realizou está em linha com o que o meu cliente precisa, ou isso aqui não necessariamente é exatamente o que ele realizou conforme ele fala. Então, eu traduzo isso que você está falando com uma frase que eu já usei aqui algumas vezes: o sucesso deixa pistas, né? Ele deixa pistas. O sucesso deixa pistas e a capacidade que a gente tem de deixar marcas positivas e marcas mais desafiadoras, negativas, né, que a gente precisa trabalhar depois, é orgânico, é natural, a gente não controla, né? Mas sim, o fato de eu ter trabalhado como consultor tributário me ajudou muito, principalmente para ser assertivo, né? Para um cliente, uma empresa multinacional vem e precisa de um diretor de impostos, entender a operação, se é uma indústria, tá? Da onde vem a matéria-prima, como que ela é industrializada, da indústria ela vai para onde, tem centro de distribuição, vai para o varejo, não vai para o varejo, qual o canal de distribuição. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado numa consultoria tributária e principalmente o fato da consultoria fazer com que você se autodesenvolva se o seu cliente é a empresa A de bebidas, você tem que entender o negócio de bebidas. Sim. Entendendo o negócio de bebidas, fazer o alinhamento de perfil, composição, já é mais do que meio caminho andado. Então, isso me ajudou bastante. Esse mindset, às vezes nem tanto a parte técnica, tá? Mas eu acho que o mindset que a Deloitte, como consultoria, me deu como formação profissional, foi muito importante para que eu pudesse ultrapassar essa barreira, essa arrebentação mais facilmente, sabe? O mindset eu acho que foi o mais importante. Muito bom. Mila, o que é mais comum em processos? Eu sei que hoje eu tô me vingando aqui, o Mila é aquele cara que já entrevistou, sei lá, 5, 10, 15 mil pessoas. Hoje eu tô entrevistando ele. Na verdade não é uma entrevista, a gente tá batendo um papo. Mas quando um processo não dá certo, na sua experiência, foi porque, letra A, o cliente não sabia exatamente o que queria, letra B, você não capturou que o candidato não teria capacidade de entregar aquilo, ou letra C, o candidato teve uma expectativa diferente do projeto? O que você mais vê quando um processo não dá certo? Você falou uma palavra que para mim é crucial para tudo isso, é gestão de expectativa. A gestão de expectativa num processo de busca de um executivo, de uma executiva de média ou alta gestão, talvez seja o principal ponto para que você comece a chegar perto do sucesso. E aí o sucesso não é fechar a vaga. O sucesso é fazer com que aquela pessoa que nós identificamos no mercado, que não conhece a sua cultura organizacional, primeiro aterrize na sua cultura organizacional. E depois de aterrizada, ela consiga performar gerando resultado e colaborando com a estratégia da companhia a médio e longo prazo. Né? Cada companhia vai ter o seu momento. Então eu acho que gestão de expectativa é extremamente importante. Gestão de expectativa e alinhamento da expectativa. Porque muitas vezes o head de tax, o gerente sênior, o diretor da área, ele pode ou não responder para o CFO. Pode responder dotted line para o CFO aqui, pode responder linha direta para o vice-presidente ou para vice-presidente de tax lá fora. Isso. Pode responder direto para o presidente aqui do Brasil, sendo par do CFO. Sim. Só que todos esses silos são silos de interlocução com tax. Porque nada na empresa passa sem que tax tenha que estar envolvido. Sim. Então, a partir daí, se internamente a companhia não está bem alinhada no que se refere a o que precisamos para a área de tax, já é um problema. Sim. Então, acho que a gestão e o alinhamento de expectativa começa de forma orgânica de dentro para fora. Eu, obviamente, como parceiro de negócio e headhunter especializado na área, preciso entender o que você precisa. Por isso que eu te falei, o mindset que a Deloitte me trouxe
para entender o modelo de negócio dos nossos clientes é extremamente importante nessa fase, para que eu faça perguntas, que muitas vezes são perguntas que o meu próprio cliente não se fez internamente. Né? Agora, uma coisa é o cliente saber exatamente o que ele quer, eu entender o que ele quer, só que isso existir no mercado. Também muitas vezes a minha função é, legal que vocês todos querem a mesma coisa, eu entendi o que vocês querem, mas talvez nós tenhamos que definir aqui 4 ou 5 indicadores principais e entre eles ranqueá-los para que eu saiba onde vocês podem ser mais flexíveis e do que talvez vocês vão abrir mão para que nós identifiquemos, fechemos a posição e facilitemos a adaptação da pessoa para que ela performe nos próximos 18 meses, pelo menos. Então, expectativa eu acho que é a palavra. Então, internamente, para mim, e eu como consultor tenho a obrigação de muitas vezes falar o que meu cliente não quer ouvir. Isso que eu queria te perguntar. Quando, da tua entrega total tem uma parte com a consultoria que muitas vezes você é obrigado a dizer para o cliente: eu preciso ajustar esse escopo, ou você precisa ajustar esse escopo, ou você precisa ajustar o perfil desse candidato, ou você precisa ajustar o tamanho ou o perfil da remuneração. O que é mais recorrente? No que o mercado erra mais? Olha, eu acho que não vai existir uma regra. Tá? O que tem acontecido muito em virtude, eu acho que, de um momento de cash is king again. Eu percebo que muitas vezes as companhias têm dores macro e holisticamente falando que passam por todas as questões tributárias. Um perfil mais amplo, tecnicamente, gestão de pessoas e uma pessoa que consiga engajar os outros silos junto às prioridades da área que são de interesse de todos, da organização, de todos. E aí eu acho que, eu não vou dizer erro, mas a expectativa que eu tenho talvez um pouco mais de dificuldade de gerenciar eu preciso de tudo isso para remunerar desta forma. E eu entendo o momento de mercado. Né? Então, por que eu falo que ela é mais difícil de gerenciar? Porque qual que também é a minha função, né, Augusto? Legal, a dor do meu cliente é a minha dor. Sim. Então, tá bom, este é o cenário, eu vou atrás desse cenário. Agora, talvez eu volte daqui a uma semana, Mr. Client, falando algo que você não quer ouvir hoje. Tudo bem? Tudo bem. E muitas vezes, a minha dificuldade ela vai transitar na identificação do nível de senioridade e não só no valor que o meu cliente está disposto a remunerar aquela pessoa, mas sim ao que o mercado hoje, eu digo mercado de profissionais, quer. E depois eu vou até te fazer uma pergunta sobre isso. Onde eu quero chegar? Depois de uma semana de processo, eu posso muito bem voltar com o primeiro checkpoint com o meu cliente e falar assim, olha, temos aqui um mapeamento de 75 pessoas e as pessoas com o nível de senioridade que você precisa já estão numa cadeira mais parruda. Sim. Em termos de liderança de pessoas, de autonomia, de responsabilidade e de remuneração. Talvez nós tenhamos que juniorizar um pouquinho a expectativa que você tem com relação a esta cadeira. Tudo bem? Então, muitas vezes o meu primeiro retorno não é tem que pagar mais. Porque senão, o meu cliente não precisa de mim também. Se a resposta para tudo for, é só você pagar mais que você contrata. Então, eu acho que a grande beleza do meu negócio é entender, através de benchmarks, e comparar maçã com maçã, banana com banana,
e dar um feedback de mercado para o meu cliente no que se refere a, tendo em vista as suas expectativas, eu entendo que o caminho pode ser esse aqui. Só que dessa shortlist. Só que dessa shortlist nós teremos os seguintes desafios. Estas pessoas já são responsáveis por América Latina. Estas pessoas já estão prontas, inclusive, de repente, tem muita gente de techs que quer fazer uma movimentação na diagonal para a área financeira. Então você está pronto para reter estas pessoas? Porque se o plano de perspectiva não estiver alinhado com o que essas pessoas querem em termos de motivação para os próximos 2, 3 anos, e se você não tiver um pipeline de sucessão, talvez a gente, fechando a vaga com essas pessoas, nós criaremos um problema no futuro. Então talvez a gente tenha que adaptar um pouco o nível de senioridade, um pouco a expectativa. Então eu acho que o grande erro é fechar os olhos para o que realmente o mercado vai se transformando em termos de oferta e perfil de profissional. Porque assim como as empresas mudam, o mercado, os profissionais também mudam. Né? Você deve conhecer algumas pessoas de techs que se tornaram CFOs. Sim. Já me vem na cabeça Várias. aqui umas 5, pelo Várias. menos. Kenji, por exemplo, Vando. Eduardo Vaniz, o Vando, O McLaren, McLaren, né? Então... agora próprio Wellington. Agora o Wellington. próprio, Então, o que eu quero dizer? Os executivos também vão mudando. Sim. As ambições vão mudando. Né? Então, acho que o principal erro é fechar os olhos para estas mudanças. E aí tem talvez uma observação que eu gostaria de fazer com relação a quando o erro não está na expectativa ou no fechar os olhos para as mudanças e tendências que os executivos e executivas demonstram, o erro está, na minha opinião, no investimento de tempo não realizado na adaptação dessa pessoa na cultura organizacional da companhia. Eu acho que é extremamente importante no nível de senioridade que a gente está falando, que são pessoas tomadoras de decisão, número 1 de áreas, e de uma área de techs, que a pessoa tenha por parte da empresa um processo, uma metodologia para o onboarding dela. Para isso precisa do RH, para isso precisa da própria área de techs, para isso precisa das outras áreas. Para mapear as vitórias mais rápidas, para mapear as vitórias mais longas, para mapear os principais stakeholders com as quais essa pessoa vai precisar interagir, para mapear os processos, para mapear os clientes. Então, esse processo de onboarding, eu acho que quando ele deixa a desejar, pode significar um erro grave. Porque muitas vezes a pessoa precisa exatamente dos primeiros 90 dias muito bem estruturados, as 12 primeiras semanas muito bem trabalhadas para que ela observe e comece a agir durante e até obviamente depois. Mas eu acho que o executive onboarding, ou seja, muitas vezes o erro não está nem no processo de search, está no processo de aterrissagem da pessoa na cadeira. Entendi. E eu converso com CFOs, converso com diretores de techs, converso com profissionais de RH. São poucas as empresas hoje que oferecem um processo metodológico estruturado de onboarding. Eu acho que esse é um quick win para as corporações interessante. Que vai minimizar turnover, vai minimizar não adaptação, vai minimizar... vai maximizar tempo. Muito, sim. E produtividade, sabe? Concordo plenamente. Algumas fazem, óbvio, né? E fazem bem. Mas eu acho que ainda tem espaço para muitas fazerem. Mais do que fazem hoje. E nunca te pediram um programa de trabalho, um projeto para estruturar isso internamente para as empresas? A gente tem. A gente tem Executive Onboarding como uma solução que impacta positivamente os nossos parceiros de negócio. E olha só que curioso, ele pode ou não estar acoplado ao Executive Search. Ou seja, eu posso ter trabalhado uma posição de Head of Tax com o Executive Onboarding desta pessoa
no pacote. Mas caso alguma empresa, algum cliente meu tenha contratado esse Head of Tax por networking ou pelo Talent Acquisition interno, eu também posso ser contratado para facilitar, intermediar esse onboarding da pessoa. Entendi. Tem muito. Eu acho que é uma solução com um quick win assim extraordinário. Tem até livros sobre isso. Os primeiros 90 dias. Então Eu tenho uma mentoria sobre isso que eu chamo de Day One. Os 90 dias eu chamo de Day One. Sim. Que é como se você precisasse aterrissar, sentar na cadeira, entender o ambiente, a liderança, a mentalidade da liderança, como tomam decisões, ler alguns relatórios de consultoria, de auditoria, circulação de advogados, se relacionar com as áreas, com os outros stakeholders, logística, comercial, compras, etc. E aí você ali tem uma razoável noção de como aquela empresa se movimenta, né? Eu chamo isso, muito embora dure muito mais do que um dia, eu chamo de Day One, né? Eu acho que é crucial você entender como que a empresa funciona, quais são os artefatos fundamentais. E aí eu estou falando dos rituais, estou falando da forma como as pessoas convivem entre si. Então, estou falando de tudo que pode representar a cultura. E uma empresa, ela trabalha com silos. A gente já falou aqui de silos, né? Uma empresa trabalha com silos. Então, embora você esteja numa cultura organizacional, existem as subculturas organizacionais. Cada área tem a sua cultura. Sim. O que menos a empresa precisa é do mindset nós contra eles. Né? Só que muitas vezes isso é velado também. E a pessoa precisa entender onde ela precisa quebrar este padrão. E só num processo de onboarding, seja ele estruturado ou não, você vai conseguir exatamente visualizar essas coisas, né? Então, acho que é extremamente importante que isso aconteça, ou seja, que o executivo ou a executiva que entre numa cultura organizacional tenha tempo para aterrissar, para entender a cultura, para fazer a leitura, para entender o que ela precisa entregar mais rápido, o que ela vai precisar entregar mais a médio e longo prazo, com quem ela precisa falar, como falar. Né? Eu acho que o como também se comunicar Sim. é extremamente importante hoje em dia. Com certeza. Mila, o mercado de techs, ele está passando por uma efervescência aí, seja por conta de reforma, preço de transferência, o chamado Tax Fair Share que criou Pilar 1, Pilar 2, tem a tal da reforma da renda mais silenciosa. Minha pergunta para você você está percebendo profissionais de techs tirando proveito disso, se posicionando bem frente a essa efervescência, esse momento em que a demanda está maior que a oferta? Ou você acha que, de uma maneira geral, você está percebendo muitos profissionais mais dinheiristas, que trocam 6 por 7, mas sem pensar numa consequência, sem ter estudado bem a cultura da empresa para onde eu estou indo? Como é que você está vendo, de uma maneira geral, esse mercado? Eu estou vendo da seguinte forma, Augusto. O mercado de techs, ele sempre teve uma característica. O mercado de techs, né? As posições da área tributária, elas tiveram a seguinte característica. Quando uma pessoa que encabeça a área se movimenta, ela faz as outras cadeiras se movimentarem também. Isso não mudou muito. Então, se por algum motivo uma pessoa sênior da área tributária se movimenta, pode ter certeza que pelo menos uma outra cadeira sênior será movimentada também. A depender do pipeline de sucessão, esse trem pode ter 2 vagões, pode ter 3, 4, 5, 10 de movimentação. Sim. Né? Eu acho que o pipeline de sucessão é uma dor da área. E aí depois eu tenho até vou até te fazer uma pergunta. É uma dor por quê? A pergunta para você as pessoas querem ser Head of Tax hoje, do sentido assim, os gerentes, as pessoas em cargo de média gestão querem ser diretores ou diretoras de tax. Por quê?
A partir do momento que você chega numa cadeira... Isso não é uma crítica, tá? É um debate, é uma análise. Sim. A partir do momento que você chega numa posição onde você precisa se posicionar, tomar decisão, ônus e bônus, com relação a todos esses assuntos que você falou, inclusive com relação a muitas vezes transformações e inovações no modelo de negócio. Porque talvez o que fez a empresa chegar de 1990 para 2025 não a faça chegar em 2050. E você precisa do cara de techs para isso. Sim. Precisa da pessoa que encabeça a área para conseguir fazer essa movimentação. Só que é uma cadeira pesada hoje. Sim. O peso dessa cadeira hoje é enorme. Então, eu não sei se para que os Head of Techs construam um pipeline de sucessão, se nós hoje temos opções de pessoas que realmente querem estar nessa função extremamente exposta às conquistas, aos fracassos e às responsabilidades. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Assim, será que todo mundo quer ser da área de techs quer ser Head of Techs um dia? Eu conheço os dois casos. Aliás, os três. Eu conheço quem quer e está se preparando para isso. Eu conheço quem não quer, porque não quer assumir tantos ônus como vê que tem que assumir. E eu conheço também aquelas pessoas que têm essa dúvida, que flertam com os dois casos. Puxa, eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu vejo o tamanho da responsabilidade. Eu gosto de uma vida muito bem equilibrada. Eu acho que nessa nova cadeira eu não vou conseguir ter essa vida. Enfim, eu conheço esses três tipos de público aí. Então, para começar a responder a sua pergunta, eu vou para o seguinte contexto. Hoje, até se você olhar no LinkedIn como plataforma de uma rede social mais corporativa, as posições de techs que mais são divulgadas são posições de especialista e posição de gerente. Em virtude de tudo isso que você acabou de comentar. Reforma tributária, transfer pricing, Sim. Pillar 1, Pillar 2. Raramente alguém vai me ligar para me demandar uma posição de diretoria tributária hoje por causa da reforma tributária. Usando esse exemplo. Por quê? As respostas podem ser inúmeras, não tem certo ou errado, eu não sou o dono da verdade, né? Mas as pessoas que hoje desempenham a função de diretoria de techs nas suas corporações, elas têm o histórico, elas conhecem o modelo de negócio e elas já sabem o que esse modelo de negócio pode esperar para os próximos 7, 8 anos. Sim. Neste caso específico, para você movimentar uma dessas pessoas para outro modelo de negócio ou para um concorrente dentro do modelo de negócio, não vou nem dizer que as pessoas são dinheiristas, mas eu vou dizer que o prêmio tem que ser alto. Sim. Eu acho que é natural. Natural. O prêmio vai ter que ser alto. Isso. Eu acho que é justo. Agora, para executar a parte tática, serão os gerentes seniors, e não tem nada de ruim nisso, não tem nada de demérito. É a posição, extremamente importante. Aqui sim eu acho que tem um maior volume de posições. E aqui sim eu acho que talvez nós ainda não estejamos nessa fase de booming, mas talvez enfrentemos essa fase onde poderá haver específica. Não quero ser o futurologista aqui, mas pode ser que haja sim um aumento, uma alavancagem de salário aqui. Por quê? Talvez tenhamos que remunerar as pessoas para que elas taticamente executem o que precisará ser executado. Então, a cadeira de Head of Techs é uma cadeira que não tem um turnover muito alto, na minha opinião. Quando ela se movimenta,
ela movimenta outras cadeiras de Head of Tax, mas para isso o prêmio vai ser alto. Pipeline de sucessão é uma dor, e aí eu acho que não é só para a área de tax, em geral, por diversos motivos. Algumas pessoas querem, outras pessoas não querem. As pessoas que querem, será que elas estão preparadas para assumir imediatamente ou não? Sim. Né? E por conta disso, eu acho que inclusive as posições gerenciais são as posições hoje mais demandadas no mercado. E aí para consultoria tributária interna, gestão de time focado na reforma tributária e esses aspectos, né? Mas é isso, acho que é uma área não necessariamente de dinheiristas, né? Mas é que vai ter o seu prêmio, principalmente na ponta da pirâmide. Sim. Ainda bem, né? Ótimo. Isso é Ainda ótimo. bem, porque é protagonista hoje. É uma área... É que esse prêmio nem sempre é um cheque, né? Esse prêmio às vezes é um fringe benefit, ele é uma flexibilidade de horário, ele é um híbrido, ele é um MBA, ele é uma exposição internacional maior, né? Hoje o mercado está trabalhando muito com o ILP, né? Incentivo de longo prazo. E pode ter stock option ou pode não ter stock option. Mas sim, até mesmo para que a empresa preze por uma longevidade da cadeira, né? Sim. E tem uma coisa interessante que eu acho que seria legal, e é legal esse espaço, inclusive parabéns pelo episódio 100. É legal esse espaço porque é importante as pessoas entenderem que a cadeira de gerente de tax, a cadeira de head of tax, de vice-presidente de tax, vai ter o peso e a relevância que a pessoa que sentar nela quiser dar para ela. Sim, sim. Então, se uma empresa tem um programa de retenção e de incentivo de longo prazo, ela já sinaliza que ela quer uma longevidade na cadeira. É uma oportunidade para que os profissionais de tax deem para aquela cadeira o peso que realmente eles querem, porque a cadeira tem muito potencial para estar lá embaixo. Ou seja, o peso. Sim. Né? Eu acho que essa é uma oportunidade, assim. E as pessoas que encabeçam a área de tax hoje aproveitam essa oportunidade. E aí por isso que Imagina. Me perdi agora. As pessoas que encabeçam a área de tax... O peso, tá falando do peso. Isso, por isso que as pessoas que encabeçam a área de tax, o turnover é baixo. Porque elas aproveitam essa oportunidade de dar o peso para essa cadeira. Aproveitam o incentivo de longo prazo, aproveitam o histórico, aproveitam fazer a diferença. Né? Então eu acho que... E essa é uma dica importante para dar para as pessoas que estão na área. Sim. A relevância da cadeira tem o potencial, o limite é o céu. E como tu consegue diferenciar, Mila, aquele profissional que nas últimas 3 posições, digamos, dele, ele ficou um ano e pouco e mudou. Como é que tu consegue diferenciar aquele camarada que de fato tem uma dificuldade muito grande de se adaptar, de se impor, de se posicionar, daquele que simplesmente não bateu a cultura e às vezes ele foi uma vítima ali a cultura, não me adaptei à cultura, era uma grande posição, mas não é aqui que eu quero trabalhar. Dá para diferenciar isso? É verdade que um profissional que nos últimos 2, 3 ciclos ficou um ano e pouco, ele já recebe um carimbo do mercado, Mila e outros, de que, putz, esse cara aqui já não está na primeira prateleira, esse cara aqui já é segunda. É verdade isso? Não necessariamente, né? Não, acho que não. Eu acho que no mínimo a gente precisa entender a história, né? Então, a minha função como
como consultor, como executive search, é entender. Eu sou um colecionador de histórias. Perfeito. Então eu preciso entender a história. Uhum. Preciso entender o que aconteceu ali. Uhum. Mesmo porque... Aí eu vou te dar outro exemplo. Uma pessoa ficou 25 anos na mesma empresa. Eu ia te perguntar isso, seria a próxima pergunta. O cara que ficou 25 anos, existe algum preconceito nisso? Não pode existir. Aham. Por quê? Porque pode ser que ele tenha sido direcionado para 5 projetos diferentes dentro da mesma empresa. É verdade. Pode ser que ela tenha trabalhado durante esses 25 anos, por mais que ela tenha trabalhado na mesma empresa, pode ser que ela tenha trabalhado em 5 empresas diferentes dentro da mesma empresa. Isso mesmo. Se uma pessoa nos últimos 3 anos ficou 1 ano em cada uma das empresas, em empresas diferentes, o que será que aconteceu? Hoje é impossível eu, como profissional de Executive Search, separar o indivíduo de sua vida pessoal da sua vida profissional. Uhum. O que será que aconteceu aqui? Uhum. Não deve ter acontecido alguma coisa só. Não estou falando que isso também é um erro, um problema, mas alguma coisa pode ter acontecido. Uhum. Não na vida profissional, mas e na vida pessoal? Uhum. Perdeu algum ente querido? Sim. Se mudou? Sim. Envolveu mudança de cidade? Sim. Não envolveu mudança de cidade, mas se separou? Sim. Então eu acho que não nos cabe, nestes casos específicos ou em nenhum caso, simplesmente pré-julgar o currículo. Nós temos que conhecer a história, eu acho, sabe? Entendi. E aí é óbvio, vem a sua primeira pergunta lá no começo do episódio aqui, né? Pegar na curva, vamos usar essa expressão. Uhum. A gente vai explorando, vai entendendo realmente o que aconteceu para que a pessoa tenha se comportado curricularmente dessa maneira. Sim. Né? E aí a gente acaba também utilizando ferramentas cientificamente aprovadas e com o seu resultado atestado para entender, com base na personalidade da pessoa, qual que de repente é a melhor ou a cultura organizacional ideal para ela. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa cuja personalidade está muito mais alinhada à tradição, ao legado, talvez você precise de uma empresa que valorize isso em sua cultura organizacional. Correto. Se você é uma pessoa mais científica, talvez uma cultura que fomente mais a ciência seja o lugar ideal para você. Se você é uma pessoa altruísta que precisa acreditar no propósito, talvez determinadas indústrias não estarão alinhadas a você. Então, obviamente que esta seria uma ferramenta de apoio para que nós maximizássemos a chance da pessoa se adaptar numa determinada cultura, num modelo de negócio. Então, agora o que eu vejo, vamos supor, a gente olhou para o passado, né? Sim. Assim, uma pessoa que ficou 3 anos em 3 empresas diferentes ou uma pessoa que ficou 25 anos numa mesma empresa. Sim. Já não dá para a gente pré-julgar sem conhecer a história, né? Perfeito. Cada um tem a sua. Agora, o que eu vejo sendo uma dor de todos os meus clientes, por mais que eles me peçam de formas diferentes, é gestão de pessoas e comunicação. A comunicação, nesse caso, não é falar um bom português ou falar um belo inglês, mas a comunicação é gerenciar a expectativa do seu interlocutor interno. Adaptar a comunicação à audiência. Adaptar a comunicação à audiência. Construir pontes entre as áreas. Intex tem um negócio muito legal, que é o não com som de sim, muitas vezes, e que é a possibilidade de você conseguir ser envolvido em todos os projetos da companhia numa fase embrionária. Porque aí você não vai mais falar não. Você vai conseguir ajudar a companhia e todos os envolvidos em cada um dos projetos
a direcionar para o lado que é possível. Perfeito. Né? Então eu acho que a comunicação em techs é a habilidade que a pessoa tem de construir coalizões, construir apoiadores da área para que você seja envolvido antes da concepção de todos os projetos. Lá na fase embrionária, da POC. Sabe? Eu acho que a grande habilidade hoje da pessoa que trabalha na área de techs, que ela pode aproveitar a seu favor, é a comunicação. Como eu vou ser envolvido na concepção de uma ideia? Uhum. A pessoa vai aumentar a sua capacidade de ideação conforme ela aumentar a capacidade de trânsito entre as áreas. Com certeza. Porque ela vai ser exposta a mais informações. Quanto mais informações ela tiver do negócio, da fase do projeto ou da peculiaridade de determinada área, ela vai se envolver cada vez mais cedo e ela vai ter uma capacidade maior de gerar novas ideias, que é o atacante vive de gol, né? Sim. Acho que a pessoa de techs, os líderes, aí eu acho que é de qualquer área, viu? Vive de Go Live daí, né? Vive de Go Live, é. Mas eu acho que os líderes de qualquer área hoje que tomam decisões vivem de ideias. Sim. Porque de problema a empresa já está cheia. Já. Então acho que nova ideia para desenvolver uma solução eu posso ter. Excelente. Tem uma polêmica, Mil, aqui eu vou te colocar numa bola dividida aqui. É uma questão recorrente entre os meus mentorados. Uhum. E eu vou, inclusive, te falar a minha opinião. Tá. E eu queria que tu, aqui em público, desse a tua opinião, que acho que vai ser muito útil. Ela vai dar credibilidade à minha opinião ou ela vai desconstruir a minha opinião e aí todo mundo vai aprender aqui. Nós não combinamos nada. Esse aqui é um momento realmente de aprendizado. Muitos mentorados me ligam me perguntando o seguinte: Augusto, eu cheguei na fase final do projeto e o headhunter ou o recrutador está exigindo que eu tenha uma pretensão salarial. O que eu faço? Eu sempre respondo o seguinte: você foi convidado para o processo ou convidada para o processo. Você estava trabalhando, o telefone tocou, estava produzindo. É interessante o projeto, de alguma maneira ele é interessante. Você, ao longo do processo, teve a oportunidade de dizer para todos ali, headhunter e recrutador, qual é o teu pacote, o que você construiu aí, o que te faria mudar, falando em itens não monetários. Eu acho que é o papel da empresa que está querendo te contratar, chegar num pacote que, puxa, esse aqui é um pacote vencedor. E você nunca vai ganhar se falar pretensão. Então eu vou dar um exemplo matemático muito claro. Se você ganha 100 e você responder dizendo a minha pretensão salarial é 120 e a empresa, embora até pudesse te pagar 130 ou 150 porque está na política, ela estava disposta, ela vai te pagar 120. Por outro lado, se você não fala e mentalmente você pensou em 120, você pode chegar no 150. Se você mereceu ao longo do processo, se a pessoa percebe que você vai agregar valor que faça face àquele merecimento, enfim. Qual a opinião do Headhunter Mil em relação a isso? Minha opinião é a seguinte, é um ponto, você usou a palavra interessante, um ponto polêmico, e aí eu vou responder sobre o seguinte ponto de vista. Muitas vezes não, a empresa ela tem um budget, ela tem uma faixa, né? E aí o headhunter ele não quer prejudicar a movimentação do profissional e ao mesmo tempo ele precisa entregar a faixa. Quando ele pergunta qual é a sua pretensão salarial, e aí eu vou voltar lá no início da nossa conversa, ele está já começando a gerenciar a expectativa. Por quê? Se você ganhar 100 e fala para mim que a sua pretensão é 150, por menos de 150 eu não vou, e a minha vaga paga 130,
Se eu colocá-lo no processo, ou se nós decidirmos juntos que você vai ser um potencial candidato ao processo, sem me falar que o seu mínimo é 150, a vaga pagando 130, não vai dar certo. Então, mas aí tem uma pequeníssima tréplica aqui, pequeníssima. Não, tá? Fique à vontade. Que é a seguinte, eu ganho 100 e eu não iria para o menos 120. E eu ganho um variável que é 50% do meu anual. Perfeito. Mas eu não sei, por exemplo, porque talvez não seja o momento de eu saber, que você vai me dar um carro blindado, que você vai me dar um ticket de alimentação que paga minhas compras. Eu não sei se você vai fazer 1 por 1 até 12% do meu salário na previdência privada. Eu não sei se o variável dobra o anual. Eu não sei se o variável envolve stock options. Eu não sei se as viagens que eu vou ter que fazer para a Europa não serão todas em classe executiva. Então tem uma é muito subjetivo você colocar uma mira ali no 120. Perfeito. Porque parece uma comparação muito dinheirista, muito monetarista. Não, a gente tem que entender que lá no final, isso vai oferecer um cenário de negociação. Dinheiro não vai ser um tabu na movimentação. Sim. Ele vai ser um indicador importantíssimo. E eu costumo falar isso para as pessoas que participam comigo, que é assim, gente, dinheiro não pode ser um tabu. Sim. A gente falou, para a movimentação de um head of tax hoje, o prêmio tem que ser alto. Gente, não tem como ser diferente. Sim. O que eu gosto de fazer é, se nós mantivermos os seus benefícios, pensa num cenário hipotético de manutenção dos seus benefícios e do seu bônus. Ok. Qual que é uma faixa de salário fixo por mês que você teria como pretensão? E muitas vezes essa pergunta nem é feita assim. Essa pergunta é assim: qual que é a sua motivação para você se movimentar hoje? Perfeito. Muitas vezes o dinheiro faz parte de 2 minutos da minha entrevista. Quais são os seus gatilhos de motivação? Porque eu não divulgo posições, né? Eu vou atrás das pessoas, né? Sim. E aí eu pergunto, qual que é o seu gatilho de motivação? E o meu cliente sabe que, por exemplo, muitas vezes quando para Head of Tax hoje que você vai rantear, cara, o prêmio vai ser alto, porque a pessoa está lá sentada, trabalhando, e o telefone toca. Mas, uma vez que o dinheiro não é tabu, eu posso oferecer cenários para a pessoa, né? Para que ela ajude, para que eu ajude a refletir. A pergunta que eu mais recebo a resposta que eu mais recebo é, pergunta difícil essa, hein? Eu sei, não precisa me responder agora, pensa e volta comigo depois. O ponto é uma negociação. Eu acho que a gente tem que considerar o pacote como um todo para construir um cenário sempre que tem que ser ganha-ganha. Se alguém perder alguma coisa, já não vai funcionar. Porque se você se movimentar por algo... E às vezes, a proposta inicial é um pontapé inicial do que vai ser a proposta final. Né? O detalhe não vai estar no salário, mas o detalhe vai estar nas viagens para ele, para a família, para a cidade natal. O detalhe pode estar no veículo. No hiring bônus. No hiring bônus. Então hoje eu acho que não tem um deal breaker de largada, entendeu? O deal breaker de largada seria, que eu já ouvi muito, e não tem problema. Puta, para eu sair daqui tem que ser uma proposta muito boa. O que é uma proposta muito boa? Nossa, proposta muito boa é um pacote anual de tanto. Eu, como responsável pelo processo e por representar o meu cliente, eu faço a conta. Puta, cara, esse pacote anual não vai dar. Você tem flexibilidade? Não tenho. Tudo bem, deixa para próxima, entendeu? Então é mais para evitar casos, talvez, mais peculiares. Eu acho que essa pergunta seja mais incisiva, sabe? Entendi. E eu não costumo julgar o gatilho motivacional das pessoas. Se alguém me fala assim, eu só sairia por uma proposta financeira muito boa,
Eu pergunto, o que é uma proposta financeira muito boa? Ela me fala o valor? Tudo bem. É o seu valor. Eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo. Só que o meu cliente não consegue. Uhum. Né? Então ficamos para a próxima. Tudo bem? Tudo bem. Algumas vezes as pessoas me voltam. Não, pera. Vamos lá. Não pode, mas pode... Consegue tanto? Aí eu falo, consegue. Esse tanto consegue. Mantendo os benefícios? Mantendo os benefícios. Né? Uhum. É raro. Né? Porque, de novo, muitas vezes até uma informação confidencial por parte do meu cliente a faixa de remuneração que ele trabalha. Uhum. Né? Então a gente costuma perguntar justamente por causa disso. Né? Então, mas também não dá para levar ferro e fogo tudo, no sentido de você só vai continuar no processo se você me falar a remuneração. Né? Eu acho que é leviano. Sim. De novo, são histórias. Sim. E de repente pode ser que aconteça algo de ontem para hoje que mude completamente a direção do processo. Né? Uhum. Para mim, para o cliente e para o profissional que está participando do processo. Sim, com certeza. Sabe, já vi acontecer muito, né? Sim. Ah, Rodrigo, recebi um aumento aqui. O cara não tem culpa de receber um aumento, na verdade ele tem mérito. Aham. Aí, puta, cara, agora, mas e para você continuar se movimentando, você continuaria se movimentando pelo mesmo que você me falou lá atrás? Uhum. Continuaria. Porque Sim. eu já tinha te dado o número e o aumento eu acabei de receber, então não tem problema. Perfeito. Algumas pessoas respondem, não, puta, agora para eu sair tem que ser um pouco mais. Tudo bem, tranquilo. Sem julgamento de valor, faz parte. É uma negociação, né? Eu acho que você tem seu ponto. É a alavancagem, né? Quem dá a alavancagem primeiro, né? Ancoragem. Na perdão. verdade, eu quero evitar a ancoragem. Você quer evitar a ancoragem, Isso, exatamente. Então é isso. É uma estratégia de negociação. Uhum. E um outro ponto que aparece de maneira recorrente, o mercado tem bastante dúvida, especialmente nesse momento de efervescência. Você acredita, com base na sua experiência profissional, que o mercado ele promove alguém de techs para CFO, ou você acha que primeiro o cara se prova como CFO para ser? Então, há processos em que diretores tributários insensados do mercado aplicam para CFO e não recebem resposta. A avaliação é: Augusto, eu acho que ninguém me percebe como CFO porque eu não sou ainda. Muito embora, cara, eu conheço a contabilidade, eu conheço a tesouraria, eu tenho transversalidade na gestão aqui. Você acredita realmente nisso, que CFO tem que ser antes, tem que se provar antes, ou você já viu processos em que o diretor tributário saiu de A e foi para B como CFO? Mais difícil, né? Uhum. Muito mais difícil. O que eu vejo acontecer, quando acontece, é a pessoa ter a oportunidade de assumir outras áreas dentro da mesma empresa, além da área tributária. Eu acho que esse é o caminho que eu mais vejo acontecer. Tá. Não vou falar que as outras coisas nunca vão acontecer, mas o que eu mais vejo é, por habilidades de liderança, de persuasão, de influência, por habilidades até de construção de resultado através dos outros, um diretor tributário, uma diretora tributária receber a oportunidade de encabeçar a área contábil também. Né? Depois a área financeira, contas a pagar, contas a receber. Né? Depois a controladoria, reporte. Né? Então ela vai começando a se espalhar pela área financeira, por áreas que têm uma colaboração intensa com a área de tax. E aí, com o passar do tempo, ela vai ganhando status de pipeline de sucessão do CFO, naturalmente. Sim. Eu já vi isso acontecer. Você sabe que, estatisticamente, e eu vou chegar no ponto, estatisticamente, de 75% a 80% das posições executivas são preenchidas por networking. 20% vão para o mercado. Uma parcela dessas 20% são trabalhadas por headhunters. O que eu quero te dizer com isso? Em alguns casos, a networking pode facilitar uma movimentação de uma pessoa, de uma área, para absorver uma área, uma posição com mais responsabilidade por outras áreas. Por quê? Networking é referência, networking é pegadas que a gente deixa ao longo do caminho, networking é indicação. Eu acho que essa é uma forma, muitas vezes, dos executivos, das executivas conseguirem
sair de uma posição de Head of Tax para uma posição de CFO. Não necessariamente, se a pessoa estiver trabalhando numa empresa de grandíssimo porte, não necessariamente essa posição de CFO pode ser numa empresa de grandíssimo porte, pode ser numa empresa menor. Sim. Existem muitas boas oportunidades em empresas menores, de menor porte, né? Então isso também pode acontecer. Eu acho que o primeiro passo para que isso aconteça é o querer profundo. É a pessoa querer realmente, no fundo da sua alma, ser CFO. Entendi. Mudar. Ou ser, além de tax, ter o jurídico. Eu já vi gente querendo sair da área de tax e querer ir para a área de RH. O querer profundo eu acho que é o primeiro passo. Porque é óbvio, mesmo que ela esteja já dentro de uma estrutura corporativa há 5 anos, ela vai precisar entregar. Entregou na contabilidade? Puta, pega o financeiro agora. Entregou o financeiro? Pô, que tal você assumir o centro de serviço compartilhado? Assumir o centro de serviço compartilhado. E que você acha de assumir a controladoria? O FP&A? Pô, daqui a pouco já é o CFO, né? Sim. Então, eu acho que o querer é o primeiro passo. Pouco vi uma pessoa sair de uma empresa como diretora tributária e assumir como CFO em outra empresa. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que eu não desejo que ninguém consiga. Mas se quiser, acho que esse é o primeiro passo. É mais comum a pessoa receber essa oportunidade dentro já de uma empresa onde ela tem um status. Sim. Entendeu? Muito bom, meu caro. Excelente bate-papo. Eu ficaria aqui a tarde inteira aprendendo, um papo leve sobre mercado. Eu tinha certeza assim, que teria assim, essa pegada. Eu queria te perguntar, para a gente fechar o episódio, a gente sempre costuma fechar com um capítulo Pitacos Culturais. Queria entender se você quer recomendar um livro, ou eventualmente um filme, ou uma série, ou um podcast bacana. Fica à vontade. Cara, eu pensei nisso, eu acho que eu vou citar aqui 2 livros que me impactaram. Não são livros... são livros que as pessoas conhecem, mas que me impactaram. O primeiro deles foi Mindset, da Carol Dweck, uma psiquiatra norte-americana. E eu tava pai fresco, de primeira viagem, e eu acho que esse livro ele serve para a educação dos filhos, para a vida profissional e uma mentalidade também para quem pratica esporte, ou seja, para quem quer melhorar. Eu acho que o mindset fixo e o mindset de crescimento, para mim, foram 2 conceitos que eu aproveitei muito, aproveito ainda. E me aceito também, porque em alguns momentos eu vou ter um mindset mais fixo, em outros momentos eu vou ter um mindset de crescimento. Então, de novo, não é um livro out of the blue assim, mas é um livro que me impactou muito, assim como o Foco, do Daniel Goleman. Também foi um outro livro que eu li e achei extremamente pertinente para o momento que a gente vive, para todas as questões que podem nos tirar a atenção durante o nosso dia a dia. Praticar o foco como uma musculação cerebral, eu acho que é extremamente importante para todo mundo. Recomendaria que as pessoas vissem 2 vídeos, então. O primeiro deles é um vídeo de 16 minutos. Então é um vídeo já que algumas pessoas precisarão de um pouco mais de paciência para assistir. Tá no YouTube. Human Need Not Apply. É um vídeo de 2014, mas que fala da transformação da vida envolvendo a tecnologia, desde que o mundo é mundo até os dias até 2014, né? Então já tem muitas outras coisas que não estão nesse vídeo, mas quem tiver a curiosidade pode procurar no YouTube, que Human Need Not Apply. É fantástico esse vídeo. Me impactou bastante. E uma série que na verdade é um filme documental. Filme documentário é Jiro Dreams of Sushi. Maravilhoso. Que eu acho que é excelente. É um sushi man que hoje tem 99 anos. Que busca pela excelência até hoje, embora ele já tenha sido o primeiro chefe de sushi 3 estrelas Michelin. Ele ainda não acha que ele chegou na excelência máxima no topo, porque ele não sabe onde é o topo. Sim. Então é uma lição de vida, inclusive. E hoje, até hoje, com 99 anos, ele
acorda às 5 horas da manhã, chega no restaurante às 5 horas da manhã e faz com rituais, prezando pela excelência, Então eu acho que essas quatro obras me impactaram bastante. Então convido as pessoas que tiverem curiosidade para procurá-las. Sabe que é a segunda vez que recomendam essa série aqui. No primeiro ano do nosso podcast, o meu querido amigo Adler Voxikoski, da Ferraz de Camargo Matsunaga Advogados, ele recomendou. Lá em Curitiba, a gente estava gravando em Curitiba ainda, e realmente é sensacional. É sensacional. É sensacional. Muito bom, meu caro Rodrigo Milla. Que bom te ver pessoalmente. O prazer foi todo meu, Augusto. Fazia tempo que a gente não se falava. Acho que a última vez que a gente se falou foi quando a gente gravou aquela entrevista. Nossa, né? Em 2020. Olha aí. Né? A gente troca mensagens, é verdade. Sim. Mas assim, face to face faz tempo. Obrigado, prazer. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo projeto. Espero que eu tenha gerado valor agregado aí para o seu conteúdo. Fiquei muito feliz com o convite e parabéns pelo episódio 100, convidado excelente que você vai ter. Sim. Eu tô em Curitiba sempre e vou te chamar pra gente bater um papo lá. Mas com certeza, chama sim. Obrigado, vai ser um amigo. prazer te receber lá. E você me acha nas redes sociais como Augusto Flores, lá no LinkedIn. Eu também tô no Instagram como Augusto Flores Oficial. Você pode me mandar mensagens também no WhatsApp 995693841, DDD 41 de Curitiba. Manda sugestões de convidados, manda opiniões, me pergunta sobre o programa de mentoria, tudo por lá. Os meus livros estão aí disponíveis nas principais plataformas do Brasil. Os meus sites, augustoflores.com.br e o MTX Educa. Ali tem muito conteúdo gratuito, tanto quanto tem no Augusto Flores Oficial do Instagram. Tem reflexões, tem palestras, tem provocações por ali. E eu sempre faço questão de agradecer meus patrocinadores. São eles que fazem essa roda aqui girar. Não é fácil estar aqui uma vez por mês, receber amigos. Isso tudo custa e tem gente que acredita nisso e investe nisso. Gente como a Avola, registro de marcas, através da qual eu registrei todas as minhas marcas: Augusto Flores, F2 Corp, MTX, Mastermind. Manda um e-mail, fala com o Marcelo, marcas@avola.com.br. E para Bravo, que é meu patrocinador master, a Bravo, uma tech-stack com mais de 10 anos de atuação no mercado, atuando em BPO fiscal, contábil, financeiro, folha. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana, disruptivo na reforma tributária, através de um assessment com muita tecnologia embarcada. Tem uma landing page aqui, ou aqui, você mira ali o QR Code, você vai chegar ali na página deles, ou manda um e-mail, assistindo o Manicômio Tributário, manicomiotributário@bravocorp.com.br, fala com a turma lá, e eles te ajudam a, inclusive, fazer um diagnóstico se você está atrasado, se está adiantado, se precisa se preocupar, se não, fala com a turma que eles vão gostar de te ajudar. Muito obrigado.